Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Fê, E eu sou a Elô. a gente é do Red Mill e hoje a gente veio falar um pouco com vocês sobre a prova de redação da Unicamp. Bora lá? Hoje a gente vai responder algumas perguntas sobre as particularidades dessa prova e também dar dicas de como elaborar sua redação. A segunda fase da Unicamp desse ano vai ser realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2022. A prova vai ter duração máxima de 5 horas e mínima de 2 horas para cada dia. A prova de redação é aplicada junto com a de língua portuguesa e vale no máximo 12 pontos, que já representa uma porcentagem significativa da nota, né? Vamos lá então passar por algumas das principais questões sobre a prova da redação. Primeira pergunta: como funciona a prova de redação da Unicamp? Quais elementos constituem a proposta? Bom, como muitos de vocês provavelmente já sabem, nessa prova o candidato deve escolher, dentre duas propostas, apenas uma para construir sua redação. Para cada uma dessas duas propostas, existe a definição e a explicação breve do gênero solicitado, de forma a orientar melhor o aluno. Então, se eu tenho, por exemplo, uma proposta que pede um podcast, uma segunda que pede uma palestra, eu vou ter também, para cada uma delas, a explicação curta das características principais desses gêneros. Falando um pouco sobre a proposta, ela é sempre constituída por uma situação de produção que vai ser dada no enunciado da prova, de acordo com o gênero solicitado, algumas tarefas, que são geralmente representadas por itens A, B e C, e que devem ser cumpridas integralmente, e um ou mais textos para leitura, que devem ser articulados e apropriados na redação de acordo com o projeto de texto. Em relação à produção, é preciso ter em mente que a prova da Unicamp procura simular situações reais de escrita, e por isso é importante que o candidato desenvolva a situação hipotética do enunciado como se ela fosse um fato, ou seja, que o texto ele precisa passar credibilidade. Quebrando, entre aspas, com um certo convencionalismo, uma das propostas de redação da Unicamp 2022 contou apenas com itens A e B. Isso mostra o quanto a prova desse vestibular é menos engessada, digamos assim, que outros vestibulares, como a FUVEST e o próprio Enem, seja na atualidade e variedade dos gêneros solicitados ou na flexibilidade da proposta de redação. Vamos examinar agora juntos um exemplo de proposta e identificar os aspectos que foram mencionados? Bom, aqui nessa proposta, que inclusive é a de 2022, a gente tem todos os elementos que foram mencionados até aqui, né, que constituem a proposta. A gente tem, primeiro aqui em vermelho, a situação de produção, que é bem específica, bem detalhada, bem direcionada. Você tem 15 anos, tem conta em redes sociais desde os 13 anos, seu número de seguidores quintuplicou nos últimos meses, enfim, essa é a situação de produção e o aluno deve mesmo vestir essa máscara social, né, que a Unicamp apresenta aqui. Em seguida, a gente tem os itens A e B, que também foram mencionados, marcados aqui por uma linha rosa, e também a coletânea que eu trouxe só para fins de exemplificação mesmo. Nesse caso, a gente tem alguns textos, mas também poderia ter só um, enfim. A quantidade de textos varia de acordo com o ano da prova. E é interessante que essa proposta em específico, né, como mencionamos, a Unicamp ela sempre busca trazer tipos textuais que são atuais. Então, naquele exemplo, por exemplo, era para escrever um post, um textão, como eles disseram, na redação, e isso é muito interessante, porque geralmente os alunos, quem vai fazer a prova, já está familiarizado com esse gênero e chega no vestibular na segunda fase e tem que escrever um textão. Então, a Unicamp sempre busca inovar nesses gêneros textuais. Isso mesmo. Vamos então agora voltar para as perguntas. A segunda pergunta é: o que será avaliado na minha redação? A Unicamp, ela considera os seguintes eixos de correção, sendo 4 no total. O primeiro é o cumprimento da proposta temática, ou seja, o candidato ele deve cumprir com as tarefas que serão solicitadas,
Lembram dos itens A, B e C que a gente comentou há pouco? E, além disso, também com recorte temático e as instruções do enunciado. Já o segundo eixo fala sobre o cumprimento do gênero solicitado. Então, tem que levar em consideração a situação de produção e os interlocutores que estão envolvidos. E, nesse caso, se uma das propostas é que o aluno redija um podcast, por exemplo, a gente sabe que a linguagem vai ter que ser mais informal, vão aparecer marcas da língua falada, porque a situação de produção é mais descontraída e tranquila. O terceiro eixo avalia a leitura crítica dos textos oferecidos pela coletânea e também a mobilização desses textos na construção do projeto de escrita. Aqui, a dica é não apenas reproduzir esses textos, mas utilizar eles em favor da sua abordagem, de maneira original. Por último, as convenções de escrita e a coesão da redação, ou seja, as escolhas lexicais, as escolhas de palavras, e as escolhas sintáticas, que é a construção dos períodos, e tudo isso deve ser produtivo, além do uso adequado e proveitoso dos recursos coesivos. A gente deve evitar ideias que se contradizem, trechos circulares, que são aqueles trechos que dizem a mesma coisa, o uso inadequado dos recursos coesivos e construções de períodos que são muito longos, que acabam ficando um pouco confusos, além dos erros de ortografia e acentuação e a predominância de paráfrase ou a cópia ao longo do todo o texto. A terceira pergunta é se eu devo usar repertório externo na redação da Unicamp. Segundo os manuais oficiais da Unicamp, é recomendável que o candidato use o repertório oferecido pela proposta e existe, inclusive, uma competência que avalia isso. A mobilização desses textos configura uma parte importante na elaboração da sua redação, pois é a partir deles que você vai entender sobre o que precisa escrever e como deve escrever. O uso do repertório externo não será necessariamente penalizado. Ele não é obrigatório, o que faz com que a gente vá para a nossa próxima pergunta. Quais as diferenças entre a prova de redação da Unicamp e de outros grandes vestibulares, como o Enem e a FUVEST? Um aspecto importante na prova da Unicamp, diferente do Enem e da FUVEST, é o fato de que essa prova, pelo menos a redação, é menos engessada que a prova dos vestibulares tradicionais. Os gêneros textuais exigidos, como a gente comentou, variam a cada exame e são bem diferentes do TEMI e do dissertativo argumentativo. Pode ser pedido, por exemplo, que você escreva um podcast, um manifesto, uma palestra, um post. Legal isso, né? Como os gêneros, os mecanismos da linguagem utilizados também vão variar de acordo com a situação de produção dada pela prova e o gênero solicitado. Além disso, como a gente acabou de ver, a Unicamp não exige obrigatoriamente que o candidato traga o repertório externo, que sabemos que, pelo menos no Enem, é exigido e inclusive cobrado pela grade, né? Bom, pessoal, a gente espera que tenha conseguido responder algumas das principais dúvidas de vocês e que esse conteúdo ajude mesmo na elaboração da redação no dia da segunda fase da Unicamp. A gente recomenda também que vocês acessem o site oficial da Unicamp, porque além das provas anteriores, também vocês conseguem encontrar o manual que a gente utilizou como fonte para responder as perguntas de hoje. O site é www.conveste.unicamp.br. Um abraço e até o próximo vídeo.